Eclesiastes, no capítulo 11, vai dizer assim: lança o teu pão sobre as águas, pois depois de muitos dias acharás. Repartes com 7 e até com 8, porque não sabes o mal que poderá vir sobre a terra. Se as nuvens estiverem cheias sobre a terra, derramarão a chuva. E se a árvore cair para o sul ou cair para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Quem observa o vento, olha, mas não semeará. E o que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, ou como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim ignoras as obras de Deus, o qual faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não deixes repousar a tua mão, porque tu não sabes qual é a melhor, ou esta ou a outra, ou se ambas serão igualmente boa. Você pode curvar a sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças por esse tempo ao qual o Senhor permitiu de estarmos aqui reunidos na tua maravilhosa presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos agora, Pai, que toda semente lançada, Pai, não seja roubada, Senhor. Nós aqui repreendemos toda dispersão de mente nesse ambiente, Pai. Tudo que vem para atrapalhar, seja repreendido, caia por terra no poder e na autoridade do nome de Jesus, Pai. Nós declaramos um tempo de bênção, de céus abertos, de entendimento, de esclarecimento, de iluminação da tua verdade, de sabedoria que vem do alto para compreendermos a tua palavra e o que o Senhor tem para ministrar a nós nessa noite. Se você concorda, irmão, diz amém. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quem tem expectativa? Amém. Eu também. Eclesiastes, esse termo significa homem da assembleia, né? É alguém que se coloca como um porta-voz. E alguma nas passagens aqui nós vamos ver como o pregador, né? Vaidade, tudo vaidade, já dizia o pregador. É esse homem, é esse porta-voz. E esse porta-voz, ele não é munido da lei, não é um profeta que é munido da palavra. Esse porta-voz é um sábio que é munido de conselhos práticos para mim e para a sua vida. Quem quer conselho aí? Conselho prático que vem da parte de Deus para mim e para a sua vida, para o nosso cotidiano, amém? É esse sábio aqui, ele é munido desses conselhos numa linguagem que é muito parecido, se assemelha muito com um pouquinho antes aqui, os provérbios, todos os ensinos de provérbios que nós vamos e já desfrutamos muito, e já falamos muito aqui desses provérbios, amém? Então, logo no versículo 1, quando ele diz: lança o teu pão sobre as águas, pois depois de muito tempo acharás. O que significa esse lançar o pão sobre as águas? Alguns estudiosos do Antigo Testamento vai falar sobre uma filantropia, uma ajuda aos pobres, ou semear uma semente, e também vão usar como uma linguagem de um comércio internacional ao qual ele participava da época, amém? Tinha esse modo de falar, essa linguagem de investimento, e o investimento maior que está sendo transmitido aqui é para a nossa própria vida espiritual, a nossa espiritualidade, o exercitar da nossa fé. Ele vai usar esse tipo de linguagem de investimento, de empreendedorismo, para falar da nossa fé e desse investimento no que vai edificar a nossa fé, amém, irmãos? Como ele deveria investir e saber esperar o fruto que foi investido. Ele vai estar falando sobre isso. 1 Reis, capítulo 10, você não precisa abrir, a partir do versículo 14, ele usa muito esse tipo de linguagem. É a mesma linguagem que está sendo falada aqui. Se a gente voltar um pouquinho aqui em Provérbios, no versículo 31, muito conhecido de todas as mulheres, né? Todas as mulheres conhecem esse provérbio aí, gente? Provérbios, no capítulo 31, a partir do 10,
fala da mulher virtuosa. Nós conhecemos, né? Quem achará a mulher virtuosa? Versículo 11 fala: o coração do seu marido está confinado nela, assim ele não terá necessidade de despojo. Ela somente lhe faz o que é bem e não é mal, todos os dias da sua vida. Procura lã e linho e com boa vontade trabalha com suas mãos. Agora, é esse versículo que nós vamos usar para o que nós estamos falando, para esse tipo de linguagem. Versículo 14. Olha aí como é que ele fala: vai como navio mercante e traz o seu pão de longe. Vai como navio mercante e traz o seu pão de longe. O tipo de linguagem é o mesmo que ele está falando aqui, sobre o pão que é lançado. É como um navio mercante. Lançar o pão está totalmente ligado com uma comercialização ali de produtos que estavam nas frotas desse navio mercante, que iam para lugares longínquos, distantes, e ao retornar eles traziam o quê? Tesouros nesse navio. Está totalmente ligada com esse tipo de linguagem. Ele nos ensina a olhar para frente, a termos esperança no que está na frente, mesmo com o tempo que está dizendo aqui. Olha, o tempo pode demorar. Ele fala depois de muito tempo, mas o que isso vai exigir de nós? Se estamos com um alvo, se estamos com um foco, se estamos com o nosso olhar fixo, esse tempo que vai durar e que nós não sabemos, vai exigir de mim, de você, muita paciência, sabedoria, investimento naquilo que vai edificar a sua casa, a sua fé, a sua família, a sua vida espiritual, e também vai nos ensinar com essa linguagem empreendedora de arriscarmos mais. Tem situações, irmãos, que nós precisamos arriscar mais. Nós arriscamos para tantas coisas mundanas, nós colocamos tudo do nosso coração em tantas coisas. Ele está dizendo, vai precisar de foco, de consistência. Guarde essa palavra: consistência, sabedoria para passar durante esse tempo. E em algumas situações você vai ter que arriscar mais, e em outras situações você vai ter que arriscar tudo. Em renúncia, na prática de fé, em sonhos seus que estão alinhados com os sonhos do Senhor. Amém? Quantos estão comigo aí? Diga amém. Glória a Deus. No versículo 2, aqui ó, tá vendo? Você botou aqui. Fernanda brincou comigo, gente, que ela falou: pastor, o senhor faz o caminho mais complicado. O senhor bota o copo lá no final e fica toda hora desviando. Não tem como você botar aqui. Hoje eu peguei e quase bebi o álcool. Eu vou seguir a orientação dela. Amém? Versículo 2, acompanha comigo aí. Reparte com 7 e com 8. Só antes da gente passar para o 2, irmão, é muito importante a gente finalizar esse 1 aqui, dizendo que aqui tem uma promessa da parte de Deus. Amém? Aqui temos uma promessa do Senhor de que toda a bênção que é prometida da parte de Deus, ela será cumprida. Vai ser cumprida na minha e na sua vida, amém? Embora algo possa se cumprir, como ele está falando aqui, depois de muitos dias, o que ele está passando para mim e para você também é que nós não devemos nunca, irmão, perdermos ou deixar com que a nossa fé seja enfraquecida por causa desses dias. Por quê, pastor? Porque a garantia da parte daquele que não é homem para que minta, que se arrependa, está chancelando essa promessa, e está sobre a minha e está sobre a sua vida. É Ele quem está falando. Versículo 2. Reparte com 7 ou 8 e até com... Reparte com 7 e até com 8, porque não sabes o mal que poderá vir sobre a terra. 7 aqui é o número de Deus para quê? Para perfeição. E 8 é o número da ressurreição. Sabia disso? E 8 é o número da ressurreição, o número 8. E há somente um evangelho no mundo que garante ressurreição, irmão, tanto imediata quanto aquela da vindoura. E esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele garante a ressurreição, a vida eterna aos fiéis.
diante dele, amém? É só esse evangelho. Aqui ele continua na mesma linguagem. No mundo que eu vou falar aqui, não se escandalize com isso, em nome de Jesus, irmão, mas no mundo dos negócios, porque quando falam isso na igreja, já vem logo a teologia da prosperidade atrás, né? Já vem logo alguém pedindo para dar alguma coisa, e você vai receber e tal, e aquela coisa. Mas não tem a ver com esse tipo de linguagem da teologia da prosperidade, amém, irmão? Glória a Deus. 7 ou 8, no mundo do negócio, isso aí seria chamado de uma diversificação de investimento. Tem empreendedores aqui, não tem? Tem alguns aqui, empreendedores, eles sabem melhor do que eu disso, né? Então, o 7 ou 8, ele usa essa linguagem para nos fazer ver, ele está usando o que era como parábola, o que era vivido ali no momento, e fazer entender melhor o que isso pode contribuir na minha e na sua caminhada de fé para o povo de Deus, amém? Ao invés de ficar em um único serviço ou em um único produto, vamos colocar assim, como é a linguagem dele, dos empreendedores, eles tentam o quê? Eles tentam ampliar os seus interesses. É assim ou não é, gente? Eles tentam expandir, ampliar esses interesses. Lançar o pão é para que o interesse do Pai seja expandido, amém? Que o interesse dele, através de nós, o pão, Jesus, ele seja repartido, ele seja expandido, alcance a outros lugares, amém ou não amém, irmão? Um dos principais motivos para a aplicação dessa forma que nós estamos falando, dessa estratégia, ela está exatamente aqui no versículo 2, quando ele fala: porque não sabes o mal que há de vir sobre a terra, sobre guerras, sobre pandemias como estamos enfrentando, sobre colapso financeiro, sobre crises políticas. A gente não sabe o que vai acontecer e que tem acontecido ao longo da história, amém, irmão? Ninguém sabe, nós não sabemos disso. Então, mesmo sem você saber o que está por vir, ou o que vai acontecer, ou como vai acontecer, ele está falando: nunca deixe de lançar o pão sobre as águas. Continue lançando o pão sobre as águas, independentemente do que você está vendo. Invista com tudo o que você tem, sem reservas, naquilo que vai edificar a sua fé, ou que vai permitir que a sua fé não naufrague, que você não fique pelo caminho como tantos outros ficaram. Porque agora, com esse Espírito habitando em você, você não anda mais por vista, irmão, você anda por fé. Você não anda pelo que estão falando de circunstâncias lá fora. Hoje mesmo nós tivemos aqui um reflexo disso, um testemunho sobre isso. Por quê? Porque aí fora, o que eu vejo pessoas falando desde que nós chegamos aqui em Itaboraí é que, poxa, o tempo da Comperj, e tal, a Comperj, e tirou, né, o financeiro da cidade e tal, e bababá. Irmão, quem recebeu uma palavra da parte de Deus, a Comperj é muito bom. Amanhã o presidente vai estar aí, e talvez essa prosperidade volte para o nosso município. Glória a Deus por isso, irmão. Já foi dada uma palavra que vai voltar. Glória a Deus, irmão, por isso. Pelos pais de famílias que ficaram sem os seus empregos, amém? Nós estávamos, desde que chegamos aqui, orando para que isso acontecesse, para que essa prosperidade voltasse para cá, e que dessa vez, com mais maturidade, pelo menos o povo de Deus soubesse aproveitar, e nunca mais colocasse Comperj, prosperidade acima do Senhor. Nunca. Agora aproveitar a prosperidade que vem da parte de Deus, o cuidado que vem, o socorro que vem da parte de Deus, mas sempre com Ele acima de todas as coisas, amém? Então, isso vai acontecer. Mas, por outro lado, vimos irmãos que ainda não voltou efetivamente, e que irmãos que estavam aqui conosco. Quem estava aqui no culto da manhã? Foi lindo, irmão, o tempo de oração. Nunca mais perca um tempo de oração. É esse o conselho que eu tenho para te dar. Não é para estar aqui com a gente não, porque a igreja estava aí, estava cheia, irmão. Os irmãos estavam aí, as cadeiras estavam ocupadas. Não é para a igreja estar cheia não, é para a sua vida mesmo. É para o que nós recebemos aqui. E eu não quero de jeito nenhum que nós estejamos aqui recebendo sozinho e você perdendo esse tempo, irmão, que nós tivemos aqui na parte da manhã. Tempo de oração é um culto onde não tem essa liturgia aqui que nós estamos fazendo. É
louvor e oração. Nós estamos agradecendo a Deus, intercedendo pelos necessitados aqui, orando pelos enfermos e dando relato e testemunhos do que o Senhor tem feito através das nossas súplicas. Então, o meu convite é para você, uma vez por mês a gente tem esse tempo de oração na parte da manhã. Nunca deixe de participar, irmãos. Aqui nós abrimos o nosso coração, nos arrependemos, choramos e temos direcionamentos da parte de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Por isso, glória a Deus por isso. Então, nesse tempo da manhã aqui hoje, nós vimos uma fila de irmãos que estavam nessa situação em qual nós estamos falando e poderiam estar olhando a circunstância. Tá difícil, tá? Os valores combustível, mercado aumentando, desemprego, sim ou não? O cenário não é bom, irmão. Agora, o cenário não pode frustrar o que Deus já liberou para você e para sua casa. Não vai. E você não pode permitir que esse olhar te coloque nesse lugar de frustração, desânimo e de desistência. O que nós estamos lendo aqui agora é que andamos por fé e não por vista. Nós estamos progredindo naquilo que está sob o cuidado do Senhor na minha e na sua vida. Nós vimos irmãos aqui sendo chamados de volta dos seus empregos. Amém? Nessa manhã. Nós vimos irmãos abrindo comércios novos, tendo resultado lá no seu lugar. Qual que foi o lugar mesmo que eu falei? Marambaia, aqui perto. Amém, irmãos? A Bianca, que estava aqui com a gente, deu um relato aqui, e eu pensei que era magia, né, Bianca? 2 dias, irmão, no dia que nós oramos, acabou um culto como esse, acabou. E quem passou aí por esse tempo de pandemia, que era do setor, né, de festas, casamentos, minha esposa sabe o que foi, sabe bem o que foi. Então isso desanimou, lógico, muita gente desanimou a Bianca, que trabalha com isso, né? Estavam de vento e popa aí, né, com a empresa deles. Não, pastor, isso aí não é mais, a gente vai... Não, você vai continuar, minha irmã, vamos orar, as coisas estão voltando. Por quê? Porque a gente não está sobre uma palavra qualquer, nós estamos sobre o cuidado do Senhor, que pode todas as coisas. Em 2 dias, irmãos, em 2 dias, 4 contratos que ela assinou. Em 2 dias depois, 2 dias. Então nós estávamos celebrando. Irmãos que não estão andando por vista, não cansam de lançar o pão sobre as águas, que estão caminhando por uma palavra e um cuidado de Deus. Deus nos chama para investirmos nesse reino com tudo que nós temos e somos, com sabedoria e fé. Veja bem, com sabedoria e fé, não fideísmo. Como assim, pastor? Fideísmo é tudo pela fé. Já viu? Eu ganho 2.000 e aí eu uso 3.000 do meu cartão. Não, em nome de Jesus vai dar. Não vai, irmão. Não vai. É estarmos diante dos desafios, colocando o nosso pé, crendo sim que esse rio vai cessar, mas com sabedoria, com muita sabedoria, porque pela fé a gente faz as nossas loucuras e pela fé o nosso nome vai para o Serasa também. Amém? Vai para o SPC. Não são os destemperos em nome da fé. Amém? É com prudência e com sabedoria, se colocando num lugar sim do que o impossível ele pode acontecer, amém? Mas com sabedoria, irmão, fazendo aquilo que está ao nosso alcance e não querendo se intrometer no que só Jesus pode fazer. Isso é esperar no Senhor, é rolar a pedra e crer que Ele vai falar: Lázaro, sai. Mas nós estamos lá para rolar a pedra. Ele podia fazer os dois, mas é fazermos tudo que está ao nosso alcance e crermos com aí sim fé que o que é da parte dele vai se cumprir na minha e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Como em situações, por exemplo, que eu falei já algumas vezes, né? Situações pecaminosas, pornografias,
imoralidades. Não, em nome de Jesus eu vou combater de frente isso aí, eu vou vencer. Olha, Paulo, que é o apóstolo, mandou você fugir. Falou, ó, tem duas coisas que você não bate de frente. Não bate. Idolatria e pornografia. As duas coisas. Essas coisas, Paulo falou, foge. Foge, esteja longe. O que é isso? É a sabedoria para a gente aprender a combater. Eu estou dando 2 exemplos, irmãos, mas são vários os exemplos em que com a sabedoria nós vamos vencer. Com a sabedoria, a graça, poder do Senhor, santificação, aí sim nós podemos passar por esses, entre aspas, impossíveis na nossa vida. Amém? Glória a Deus. É uma linguagem nos mostrando como que todas as áreas da nossa vida são importantes. Sim, todas. Não adianta a gente estar 100% em uma e meio capenga na outra, amém? Todas elas são importantes, familiar, a financeira, a profissional, ministerial, espiritual, todas são importantes. E como que todas essas áreas, está falando, devem estar sujeitas aos princípios e os direcionamentos de Cristo Jesus. Uma forma de nós batalharmos com sabedoria e vencermos em sabedoria. Amém, irmãos? Nós precisamos o quê, pastor? Precisamos ter foco, nós precisamos nos posicionar, sabendo que assim vamos passar por certos riscos. Sim, nós vamos enfrentar certos riscos, mas vamos ter que investir mais tempo e mais disposição naquilo que nós estamos falhando. O que não dá, irmão, é pra gente ficar até esperando até que as condições, ele está falando dos ventos e tal, as condições estejam boas, estejam perfeitas, para aí então nós cumprirmos a ordem da parte do Senhor para as nossas vidas, para aí então nós irmos para todo mundo e fazermos discípulos, para aí então nós pregarmos o Evangelho, batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para aí então nós ensinarmos a esses novos convertidos a guardarem a palavra do Senhor, ou seja, sermos completos naquilo que nós fomos gerados por Deus para sermos e para fazermos. Porque quantos que fizeram isso, irmão, ficaram esperando a hora perfeita, o dia perfeito, o tempo perfeito e ficaram esperando para sempre. Busca aí se às vezes não foi você essa pessoa. Se você não olha para o lado assim, você identifica alguns irmãos. Ficaram esperando o tempo perfeito. Vai ter uma hora perfeita, Edilson. Uma hora eu vou estar. E estão esperando até hoje. Lança o pão sobre as águas. Ainda estão esperando. Eu vi até um vídeo essa semana rodando, você deve ter visto também, de uma pessoa falando sobre termos força de vontade. Quantos viram aí? Ele fala, acho que é uma página conhecida, por isso que eu acho que muitos de vocês viram. Quando nós estamos desanimados, abatidos, porque nós somos humanos, irmãos, e vamos passar por isso, sim ou não? Sim, pode ser o pastor, pode ser o presidente que vai estar aí amanhã. Todos nós vamos enfrentar esses momentos, esses maus bocados, esses momentos de instabilidade. Essa é a verdade. E aí uma pessoa dizia, nesse momento você vê pessoas falando para você, você precisa ter força de vontade. Sim ou não? Você precisa sair daí, você precisa ter força de vontade. Agora, você já parou para pensar qual é a sua vontade? Porque eu preciso empenhar força de vontade. Mas se você for conversar um pouquinho mais a fundo, qual é a sua vontade? A sua vontade, irmão, é acordar cedo assim, fazer um devocional e ler a palavra? Nossa vontade é dormir até um pouquinho mais tarde, irmão. A sua vontade é chegar depois do culto, ou senão do dia que você chega do trabalho cansado e você ter aquele momento de oração no seu quarto. Não, a nossa vontade é tomar um banho e colocar em qualquer coisa da Netflix, irmão. Coisa que a gente não vai nem ver. Deixa lá passando.
A sua vontade é comer comida saudável? A nossa vontade é sair daqui e comer um podrão, irmão. Uma pizza. E depois um sorvetinho ainda, né? Só pra... Tem irmão até que dá uma sapateadinha de leve, né? Você já parou pra pensar o que impera na nossa vontade? Imagina se você depositar força nisso. Aonde que você vai parar? Não é o que está sendo esse conselho de força de vontade. O que nós precisamos, irmãos, é de foco. O que nós precisamos é de determinação naquilo que nós já sabemos que nós temos que trilhar. O que nós precisamos é de uma palavra, irmão, que está sendo muito esquecida nos nossos dias, chamada consistência. Nós precisamos de consistência no que realmente vai mudar a nossa vida. Você precisa de consistência no que vai transformar a sua casa de um ambiente de briga, de contenda, para um ambiente de paz, para um ambiente que vai oxigenar as suas ideias, o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com seus filhos. Disso que nós precisamos, amém? Pastor, mas eu não tenho tempo. A gente escuta muito isso, amém? Será que, irmão, aquele outro irmão que está fazendo exatamente o que nós não lutamos com todo afinco para continuarmos lançando esse pão, será que ele tem tempo? Olha, eu não posso, pastor, assumir encargos espirituais porque, né? Você acha que esse irmão, aqui tem alguns líderes que estão aqui, ó. Você acha que eles têm? A diferença é que eles aprenderam a gerir melhor o tempo. Essa é a diferença. E a priorizar o que deve ser priorizado. Essa é a nossa grande diferença na consistência que nós precisamos ter para a transformação de coisas que nós estamos buscando, mas que nós sempre queremos o lado mais fácil. Irmão, não vai ser o lado mais fácil que vai te levar a essas mudanças. Acredite nisso. Você já viu alguém ir para uma Olimpíada ganhar medalha de ouro sem ter treinado? Paulo compara isso, a carta aos Coríntios, quando ele fala de alcançarmos essa coroa da vida, como esses, e lá já tinham, né? Como esses, nos esforçando, como esses esportistas. Porém, eles correm, ele fala assim, para uma coroa corruptível, e nós estamos nos esforçando dia após dia para alcançarmos uma coroa incorruptível. A vida é eterna em Cristo Jesus, no cuidado e no amor desse Senhor. Amém? Esse homem, essa mulher que às vezes você vê nessas posições, eles estão gerindo melhor o tempo e eles também estão tendo mais senso de valor. Essa é a palavra, senso de valor com o que mais é importante na nossa vida. Mateus 6 vai nos dizer, irmão, busque primeiro o reino e a sua justiça, crendo que as demais coisas, elas vão ser acrescentadas na sua vida. Todos esses irmãos, a maioria desses irmãos que estavam aqui na parte da manhã, irmãos com o coração limpo diante de Deus, que estavam desempregados, alguns deles, pai de família com filha pequena, como o Igor, que não está aqui hoje, está vendo a gente pela live. Vou mandar um anjo aí, Igor, se liga, hein? Chefe de cozinha, 3 especialidades diferentes, empregado aí nos cruzeiros internacionais, e com a pandemia parou tudo também. Estava aqui com os dilemas da vida dele, com as dificuldades, e ele falou, pastor, o que mais tem enchido meu coração nesse momento é poder usar o que eu tenho aqui no Restaurante Graça, poder vir aqui. Ele mora aqui nessa rua, aqui na frente.
Isso tem mudado a minha expectativa, pastor. Um coração limpo, irmão. Nós não tínhamos testemunho nenhum do que o Senhor iria fazer aqui. Mas em uma semana, o Senhor, nós oramos, nós choramos juntos. E o Senhor abriu 3 portas de emprego para ele. Inclusive uma na área dele, na cozinha europeia, lá em Portugal. E o nosso irmão está indo no mês que vem, empregado, lá para Portugal. A gente fica feliz e triste, né, irmão? Falei para ele, estou muito feliz, mas estou um pouquinho triste também. Você está indo, mas mais feliz. A nossa irmã Miriam estava aqui no culto da manhã. 1 ano, Fernanda, desempregada que ela estava. Veio aqui, irmão. Ali, lançando as suas angústias sobre o Senhor. Falando com os irmãos que estão ali sobre a vida e orando junto, porque nós temos um momento de oração. Só que no meio do caminho, como diz o Salmo, você indo por esse caminho, semeando com choro, crendo no júbilo que acontecerá. Amém? E estavam ali. Foi menos de 1 mês, né, Fernanda? A nossa irmã Miriam também já foi empregada. 1 ano desempregado. Eu falei no culto da manhã, vou repetir agora. Não vem para o restaurante atrás de emprego não, irmão. Eu estou falando exatamente ao contrário. Dos que buscaram primeiro o reino e a sua justiça. E nós estamos vendo com os nossos olhos as demais coisas sendo acrescentadas na vida dos irmãos. E essa é a palavra, irmão, para encher o seu coração nessa noite. Ainda que seja, porque aqui nós estamos falando rápido, tá? Mas você sabe, alguns de nós sabemos o que é estar desempregado. E ao invés de estar na rua, e a gente, claro que eles fizeram isso também, mas o tempo todo eu estou buscando isso na força do meu braço. Alguém vai ter que acontecer alguma coisa. Não, eu fiz a minha parte. Agora eu não vou deixar de fazer o que me cabe no Senhor. Eu também vou estar ali e vou estar descansado ali, crendo que quem está suprindo e quem vai suprir é Ele. Não deixe de lançar o pão sobre as águas. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Não deixe de lançar o pão sobre as águas. Glória a Deus. É isso. Uma vez não, foi agora no último culto de quinta-feira que eu não pude estar aqui. Nós estávamos na sede, no aniversário do pastor Oséias, e quem pregou lá foi o nosso pastor Valdir Brasil, que é coordenador das filiais. Quantos conhecem o pastor Valdir Brasil? O pastor Valdir Brasil já teve pastoreando aqui, muito conhecido nessa região. E o pastor Valdir Brasil falou algo interessante que se encaixa aqui nesse momento. Ele falou, ele é com uma empresa muito grande desses outdoors, né? Então naquela época ele ainda mais moço, mais jovem. E o pastor era o pastor Custódio Rangel, fundador dessa instituição. Ele não foi numa reunião que tinha de liderança na parte da manhã. E deu um problema num caminhão na estrada. E ele falou, eu tenho que estar lá com a minha... né? A empresa enorme, irmão. Não, eu vou ter que ir lá e tal. Não vou estar na reunião, vou ter que ir lá. E ele vai lá e tal. E depois ele chega diante do pastor Custódio. Olha, eu não pude estar presente porque aconteceu isso e tal. Aí disse que o pastor Custódio, de forma muito sábia, muito calma, como era, olhou para ele, nos olhos dele, e diz: fique em paz, meu irmão, fica tranquilo. Nós só fazemos o que nós priorizamos. Nunca mais o pastor Valdir Brasil faltou. E ele fala isso até hoje, ele falando lá com lágrimas nos olhos, porque ele falou: nunca mais eu deixo de priorizar as coisas de Deus na minha vida. Nunca mais. Amém? Grandes inspirações, irmãos, que estão nos ensinando ao longo da vida a nunca deixarmos de lançar esse pão sobre as águas. Amém? A vida nos apresenta muitas oportunidades. Não deixe, irmão, em nome de Jesus, mais uma oportunidade passar de você priorizar o que é de mais importante e que tem de mais valor na sua vida: a presença de Deus. E estar na presença e exatamente aonde Deus quis que você estivesse. Alinhado, claro, com tudo que nós vivemos aqui nessa terra, irmão.
Não tem problema você ter Nós falamos isso numa última reunião aqui de liderança. Muitos aqui sonham em ser médico dos nossos meninos. Falando isso, os nossos meninos, eu tô sentindo uma falta deles. Cadê a Taline? O Roger Taline tá doente. Sentindo a falta da nossa moçada aqui. Alguns pegaram essa gripe, mas tem outros aí que eu vou atrás. Amém? E muitos deles falando que sonham em ser médico, advogados, alguns pastores. Amém? Então não é contra os nossos sonhos. É que os nossos sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus e estejam subjugados aos senhorios de Deus. Amém? Porque nesse lugar, irmão, vai custar algumas coisas pra gente. É lógico, é evidente, andar no princípio do Senhor vai custar algumas coisas pra gente. Agora é o lugar mais seguro que você tem para viver a sua vida. É o lugar mais seguro que você tem para desfrutar da paz que excede todo o entendimento. É o lugar mais seguro para você ter o sono do justo. É o lugar mais seguro para você constituir a sua família. É o lugar mais seguro para você estar guardado por uma destra forte que é poderosa, te livrando de todo o intento do maligno. A presença do Senhor. Aleluia. Quem está comigo aí diz amém. Tem uma frase muito conhecida que diz: quem não quer sempre dá uma. Quem não quer sempre dá uma. E quem quer sempre acha um jeito de fazer. Tem coisas que estão sendo prorrogadas há muito tempo na sua vida, procrastinadas. Tem coisas que estão ficando para frente. Já percebeu isso, irmão? Sempre fica para frente. O Senhor te chamou aqui nessa noite, aqui aonde nós estamos. O Senhor te chamou para ver esse vídeo, de onde você estiver vendo na sua casa, para dizer: não jogue mais os meus planos na sua vida para frente. É hoje. Não deixe mais de viver o que você sabe o que você precisa viver em Cristo Jesus. Não jogue mais para frente, amém, irmãos? Não dê mais desculpas. Versículo 3 e versículo 4, ele vai dizer exatamente sobre isso que nós falamos. Quem observa o vento e olha, mas quem observa o vento, olha, mas não semeará. E o que olha para as nuvens, fica olhando para as nuvens, nunca o quê? Colherá. Perdão, deixa eu ler o 3 primeiro. Se as nuvens estiverem cheias sobre a terra, sobre a terra derramarão a chuva. E se a árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Quem observa o vento, olha, mas não semeará. E o que olha para as nuvens, nunca colherá. O cristão que olha para as circunstâncias que ele está falando aqui, as situações adversas, o que é negativo que está acontecendo ao nosso redor, ou para qualquer outro denominado estorvo que esteja acontecendo, não está exercendo a fé que está sobre ele. Nós devemos semear o que é bom, crendo aquilo que nós vamos colher, porque é certa essa verdade. O que nós semearmos, nós vamos colher. Agora vê essa cena aqui, a pessoa, ela está observando a forte chuva, como caiu aqui agora, uma forte chuva caindo, a árvore que cai e fica ali, e o que acontece com isso? Ele não pode fazer nada. O que você pode fazer diante dessas circunstâncias? Diante da pandemia, o que você pode fazer? A pandemia traz comércios fechados, desemprego. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Nada. O que ele está vendo aqui, a cena que está acontecendo é isso. Ele não pode fazer nada diante disso. E o que ele faz? O que nós fazemos? Nós plantamos e esperamos a colheita. É isso que nós fazemos. Agora, ao longo desse percurso do nascimento e do crescimento e até dar a colheita, não está sobre o nosso controle. Então não se desespere, irmão, com aquilo que não está sobre o seu controle.
a palavra diz, o que nós falamos aqui agora, lance ao Senhor as suas ansiedades. Procure um irmão para caminhar contigo naquilo que quer te desequilibrar na vida, te desesperar, fazer com que você desesperar o quê? Perder a sua em que esperar ou em quem esperar, ou desesperançar, que é perder até mesmo a esperança, como Paulo perdeu lá em Coríntios, como nós vamos ler. Olha, chegamos a ficar desesperançados da vida nessa viagem quando fomos à Ásia, porque veio forte pressão sobre nós. Nós passamos por esses momentos, sim, mas o conselho dele aqui é: não fique olhando para aquilo ou com foco naquilo que quer te desesperançar. Não, deixe que a sua fé te conduza no momento de maior desesperança na sua vida e te leve a romper os dias mais tempestivos ao qual você não tem o controle de mudar. Amém ou não amém? Você recebe isso? Em nome de Jesus. E para plantar, nós ficamos... nós não, né? Mas quem planta, e eu olhei mais ou menos assim sobre alguns agricultores, eles ficam de olho no tempo. Precisa do tempo, ele precisa do local. Por exemplo, aqui em Itaboraí, muita coisa se plantar vai morrer, irmão. O calor vai matar as plantinhas todas. Na hora... Aqui você plantou, a plantinha já... A gente morre com esse calor daqui, né? Fica passando mal, procurando um ar-condicionado. Então precisa do lugar certo. E precisa do clima certo. E precisa dele saber daquele tempo, ser informado do tempo. Você já viu quando nós somos informados sobre o tempo na televisão ou na internet? Tá escrito assim, previsão do tempo. Você já viu isso? Por quê? Porque não é certo. Nem com os métodos mais modernos, aparelhos tecnológicos, eles podem precisar, realmente amanhã vai chover. Não pode. Várias vezes acontece, a gente vê na televisão, vai ter chuva, e não tem. Ou tem uma chuva pequenininha, ou até mesmo tem sol. Amém? Por isso que é previsão. Não sabe, como está sendo falado aqui, o que vai acontecer, o que pode acontecer naquele momento. Às vezes vai acertar, às vezes vai errar, mas você não pode ficar esperando, irmão. Olha aqui para mim, não fique mais esperando 100% de acerto para você plantar algo na sua vida, para você lançar o pão sobre as águas. Não fique mais esperando essa certeza que todos nós queremos. Você lembra de Pedro numa pesca que é maravilhosa? Jesus fala: olha, vai lá e lança para o outro lado. Ele não fala assim, ó, se você for lá agora, na palavra que eu estou te dando, vai ter muito peixe. Ele fala assim: não, vai lá aonde não aconteceu nada, aonde você ficou pescando e não tinha nada, vai lá. Quantas palavras que eu e você recebemos assim? Ei, vai naquela direção, mas não está falando que ali vai ter peixe. Percebeu isso? E qual é o tamanho da nossa fé em acreditar que não é qualquer palavra, mas é a palavra de Jesus sobre a nossa vida, para nós não precisarmos de saber que vai ter peixe. Não, se ele lançou essa palavra, eu vou estar lá. Por quê? Porque mesmo se não tiver peixe, é melhor estar no lugar que Jesus ordenou, irmão. É melhor estar no lugar que ele falou. Mas com tudo isso, na sua bondade, generosidade, cuidado e amor, ele ainda envia peixes que nem vão caber no barco. Porque com isso, abrindo um parênteses, ele está querendo te ensinar um outro princípio também. Naquilo tudo que ele tem te abençoado, chame outros barcos para você repartir. Porque se você for querer tomar tudo sozinho, o que vai acontecer é que o seu barco vai afundar. Amém? Então não espere, irmão, 100% de acerto para você começar a plantar alguma coisa e coisa boa na sua vida. Sempre nós esperamos o que ele está falando aqui, os melhores ventos,
nós esperamos as melhores condições, e dificilmente quem está esperando os melhores ventos, as melhores condições, irá viver as melhores realizações. Na verdade, nessa palavra aqui, ele deixa bem enfatizado: não vai viver as melhores realizações. Você precisa arriscar mais, você precisa investir mais, é o que está sendo falado. No verso 4, Salomão está dando orientações práticas dessa vida cristã, e ele está dizendo por que muitas são as vezes que nós demoramos tanto como homens em assumirmos o nosso papel sacerdotal na nossa casa, hein? Olha aqui para mim, por que nós ainda estamos olhando as nuvens? Por que nós ainda estamos olhando o vento, as condições? Por que nós demoramos tanto como homens? Estou falando para os homens. Por que demoramos tanto como homens a assumir o papel sacerdotal na nossa casa? Sermos a maior referência espiritual dentro da nossa casa, de oração, de leitura da palavra, no tratamento com os nossos. Porque é isso que vai mudar o ambiente da minha e da sua casa. Por que nós demoramos tanto em assumirmos o nosso papel como homem, como cristão, diante da sociedade, lá no nosso trabalho, sendo o melhor exemplo, como é falado em Efésios, como nós devemos servir aos nossos senhores? Por que não somos o melhor funcionário naquele ambiente? Por que estamos demorando e continuamos olhando o vento? Por que mulheres continuam olhando as melhores condições, ao invés de ser a palavra ajudadora dentro do seu lar? A palavra que não vai fomentar as contendas, a palavra que não vai lançar gritarias sobre os momentos tempestivos, mas que vai acalmar aquele ambiente. A palavra que vai ajudar aquele provedor que às vezes está passando por aquela dificuldade, e que vai animar a fé dele, e que vai esperançar ele em algo. Por que ainda continuam olhando o vento, olhando as nuvens? Por que jovens na nossa geração ainda continuam perdidos? Hoje, cada vez mais, os jovens saem cada vez mais tarde, jovens com 40 anos dentro da casa dos pais. Por que ainda estão olhando o vento, olhando as nuvens? Irmão, vai passar a vida, e quando chegar lá na frente, por que eu não reagi? Por que eu não investi? Por que eu não fui mais profundo naquilo que precisava ser? Por que eu não batalhei pelos meus sonhos? Por que eu não batalhei para ser alguém mais profundo nas verdades de Cristo Jesus? Por quê? Porque eu fiquei olhando o vento. Eu fiquei esperando o melhor tempo, eu fiquei esperando as melhores condições. Ele vai dizer para mim e para você, para nós, irmãos, eu estou falando de nós, que sempre temos a melhor desculpa plausível para isso, para estarmos sempre protelando algo que vai mudar e transformar a minha e a sua vida, irmão. Porque nós estamos sempre do lado da preguiça. Já percebeu isso, irmão? Sempre ali do lado da desculpa, da preguiça. Deixa eu te falar aqui, olha aqui para mim. A desculpa e a preguiça são as maiores assassinas de sonhos que existem. Vou repetir. A desculpa e a preguiça são as maiores assassinas dos teus sonhos. Tirem ela da sua vida, troquem ela por uma palavra chamada consistência, naquilo que você sabe que você vai, pelo poder do nome de Jesus, avançar na sua vida. Ele termina dizendo: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, ou como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim ignoras a obra de Deus, o qual faz todas as coisas. Nesse versículo aqui, irmão, o Espírito Santo nos diz: é inútil você ficar tentando descobrir exatamente como Deus fez ou vai fazer as coisas.
É inútil. Muitas dessas coisas não foram reveladas nem aqui na Bíblia, serão reveladas somente na eternidade. O que nós sabemos é que o poder dele é infinito, isso nós sabemos. E o que acontece é que Deus, ele continua sendo o mesmo Deus de Mateus 19, versículo 26. Qual é o Deus de Mateus 19, 26, Jeff? O Deus do impossível. Portanto, o que a gente precisa? A gente precisa é crer além do que nós estamos vendo. Além do que é circunstancial. A palavra de diz, irmão, é circunstância, é circunstancial. Hoje é chuva, mas amanhã é sol. Hoje é dúvida, é incerteza, mas amanhã é uma convicção revigorada no poder do nome de Jesus. Hoje é instabilidade, mas amanhã é estabilidade. Estabilidade sobre a aliança do seu casamento, estabilidade na sua vida financeira, estabilidade na sua vida espiritual, em nome de Jesus. Pela manhã, semeia, versículo 6, a tua semente, falando para mim e para você, ei, lança a preguiça fora. Lança a preguiça fora, lança fora, lança as desculpas. Tem uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Lança as desculpas fora. Versículo 6, de manhã, semeia a tua semente, e à tarde não deixes repousar a tua mão, porque tu não sabes qual é a melhor, se essa ou se é outra, se ambas serão igualmente boas. O que ele está dizendo é: aproveita o tempo que você tem, irmão. A nossa areia da vida, na ampuletinha da vida, todo dia ela está caindo, irmão. Como que você está gastando esse tempo que está sendo passado? Você está de forma injusta, até injusta, irmão, doando essa areia do tempo da vida que está caindo, as suas desculpas. As suas desculpas de não se levantar diante dos traumas da vida. Até quando? Ei, sabe por que o Senhor fala, Paulo fala em tudo dai graças? Paulo não fala por tudo. Você passou por situações que pessoas aqui passaram por situações iguais ou piores do que a sua. Mas Paulo não fala, não dê graça pelo momento que você foi violentada na sua mocidade, lá na sua casa. Não é por isso. Não dê graça pela enfermidade, não é isso que ele está falando. A enfermidade que nos alcançou, o câncer que chegou na nossa casa. Não, o que ele está falando é em tudo. Em tudo, por quê? Porque até mesmo diante dessas circunstâncias, Ele é o mesmo Senhor que está falando aqui, que vai te levantar desses traumas e dessas cicatrizes e vai fazer de você uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor para falar, sabe de quê? Exatamente disso. Porque você tem autoridade agora e você tem cura da parte de Deus sendo liberada sobre a sua vida. É você que sente profundamente essa dor? Então, ninguém pode amar mais as pessoas que estão agora vivendo a mesma coisa que você viu. Você sabe profundamente o que foi enfrentado. Só que tem uma diferença: em Cristo Jesus você é livre de todos esses traumas. Em Cristo Jesus você é curado. E por isso, em meio a isso tudo, você pode dar graças, porque nós damos graças por esse Senhor que nos levanta diante dos nossos traumas, diante das situações de vida que nós passamos. Continua com essa destra poderosa nos levando adiante, nos levantando, e ainda mais faz o que nós não imaginávamos, ainda nos transforma ferramenta nas mãos dele, para sermos cura na vida de outras pessoas. Você pode se colocar de pé? Se coloque de pé sem conversar com a pessoa que está do seu lado. Olha, lança fora essas desculpas, aproveita melhor o seu tempo. Tem ocasiões que estão acontecendo nesse momento, no momento que você sai aqui dessas portas, para você plantar algo de bom. Para quê? Porque esses tesouros que saem com esses navios, eles vão voltar. Porque o que você está semeando agora, você certamente vai colher. Então o que você colha, irmão, algo de bom que você começou a plantar hoje, dentro da sua casa, dentro do seu lar.
lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade, na sua vida ministerial, na sua vida com o Senhor. Aleluia! É isso, aproveitarmos esse tempo. Cada época da nossa vida cristã, irmão, vai nos trazer uma oportunidade e também vai nos trazer deveres diante daquilo que nós somos no Senhor. E o que ele está dizendo aqui é: não se descuide quanto a essas coisas, não se distraia quanto a essas coisas. Aleluia!